Olá, babies! Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o professor Arthur e o professor Gustavo. Nós estamos aqui para o nosso primeiro IldaCast. Como diz o Gustavo, né, nosso querido Gustavo, é o início de um sonho. Vamos tentar desenvolver esse trabalho aqui durante esse ano na escola, junto com vocês, com a parceria, com a gestão da escola, para que nós possamos dinamizar um pouco a questão do nosso aprendizado. Para aquele que não me conhece, eu sou o professor Arthur, sou professor de Geografia aqui do Colégio Ilda, já tem mais de 13 anos que eu dou aula aqui na nossa escola. E estamos esse ano aqui com essa primeira iniciativa, que é o nosso IldaCast. O meu parceiro que aqui está, ele vai se apresentar agora. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou estudante do 4º período do curso de Geografia na Univas, Campus Senhor do Bonfim. Faço parte do programa PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Esse é o principal motivo de eu vir para cá, para o Colégio Ilda Monteiro, localizado aqui na cidade de Campo Formoso. A gente faz acompanhamento e nesses acompanhamentos a gente também elabora projetos. E por isso, a criação desse podcast é justamente para divulgar esses projetos, trabalhar um pouco também com a parceria do PIBID com a escola, com o Colégio Ilda Monteiro, com os professores, falar também da questão do nosso relacionamento com os alunos. E ao longo desse ano a gente vai divulgar os projetos elaborados aqui no Ilda Monteiro, a gente também vai convidar alunos, professores, profissionais, justamente para um bate-papo, para a gente divulgar os trabalhos realizados aqui nesta instituição. Certo, então vamos lá. Primeiramente, nós gostaríamos de apresentar a questão do nosso trabalho a vocês, certo? Esse trabalho ele tem vínculo com o nosso projeto de leitura que nós temos aqui na nossa escola, que é o projeto Leitura e Ação. Que, no caso, eu desenvolvo com a nossa querida Irene Odília, nossa bibliotecária da escola, e a gente tenta promover a questão da iniciação do menino à questão da literatura, né? A literatura paradidática, a questão da leitura, porque a leitura é muito importante. O que é que tu acha, Guga, sobre a leitura? A gente sabe que a leitura ela é a base para a questão dos estudos, a leitura é importante justamente para o aluno ter uma visão crítica de sociedade, mas é interessante também a gente saber como trabalhar a leitura no aluno. Vamos supor, um aluno que não tem muito costume, não tem um hábito da leitura, às vezes o modo com que o professor passa essa leitura para o aluno pode ser um modo entediante, um modo, ao invés de incentivar o aluno a ler, faz o aluno ter trauma de leitura ou não gostar da leitura. É por isso que a gente sempre busca desenvolver a leitura nos meninos através de livros didáticos, de livros de linguagem simples, justamente para incentivá-los. E pedindo para eles nenhum trabalho assim pesado, tipo fazer um resumo muito grande do livro, a gente pede simplesmente precisa de uma página, um capítulo, e através desse capítulo pedir para fazer um resumo, pedir para ele falar sobre o que ele achou do livro, justamente para a gente introduzir a leitura neles de uma maneira suave, de uma maneira na qual eles não se desgastam. E é interessante a gente ter esse planejamento também, entender o local do aluno. Tem alunos que têm um hábito já da leitura, então a leitura não é um trabalho muito grande para eles, mas tem outros que não têm, e a gente tem que saber introduzir como é que motiva os alunos para eles desenvolverem esse hábito da leitura, que é muito importante para os estudos e até para a vida também. Questão de vocabulário, saber desenvolver a escrita também, o pensamento crítico e a base da educação, que começa por livros e com a leitura. Tornar a leitura um ato natural, né? Não é um ato complicado, certo? E aí eu gostaria de contar um pouquinho da história sobre o nosso projeto, né? Tem aproximadamente 6 anos que a gente desenvolve o projeto Leitura e Ação aqui dentro da nossa escola. Esse projeto, ele começa... Irene vai desenvolver uma parte junto com a biblioteca, eu vou desenvolver outra parte com um grupo de meninas que me chamaram para fazer uma horta, para vocês terem ideia, e aí foi até a Emily Santana, que hoje faz odontologia em Juazeiro, me chamou para fazer uma horta, e eu falei, Emily, vamos fazer um grupo de leitura, vamos reunir o pessoal, juntamos eu, a Emily, a Priscila, que também está na Univas, a Iana, que está na UNEB, a Evelyn, que está fazendo Direito na AGES hoje, a Ellen, que formou agora em técnico de enfermagem, a Júlia, que está fazendo Física no IFE, a Cleisiane, que está fazendo enfermagem na UNEB, tinha o Rafinha também, que faz Educação Física em Juazeiro, não sei qual a faculdade do Rafinha. E nós começamos a fazer diversas leituras ali na nossa biblioteca.
Aí chegou um ponto, um ano, que eu e a professora, a nossa bibliotecária Irene, nós unimos a questão dos 2 projetos. E com isso nós começamos a solicitar que os meninos fizessem leituras ali dentro da nossa biblioteca. Aqueles que fizeram a maior quantidade de leitura, a gente tentava sempre contemplar esses meninos com uma atividade cultural. E com isso nós podemos conhecer vários locais aqui da nossa região Nordeste, principalmente com foco aqui na questão da Bahia, mas nós chegamos aí para, por exemplo, Aracaju, né? Saímos um pouco aqui da Bahia, mas nós temos destino como Salvador, tivemos destinos como Juazeiro, tivemos destinos como Jacobina, e isso tudo servindo como incentivo para que os meninos eles pudessem continuar a questão do hábito de ler, né? O nosso projeto ele foi tomando corpo, começamos com 6, 7 estudantes, passamos a ter uns 40 estudantes, no caso, quando nós fizemos a viagem cultural. E isso para a gente já é uma grande vitória, porque no universo de hoje, onde a questão do conteúdo, da mídia rápida, no caso, prevalece, a leitura ela vai ficando um pouco em desuso, sendo que é um hábito tão importante para a questão dos nossos jovens que nós temos, né? Outro ponto importante de se ressaltar é a questão das parcerias que nós temos aqui na escola, né? A gente tem apoio da gestão da escola. Outro parceiro incondicional que nós temos é o nosso clube de ciência do professor Damon, Ciência Sertão, certo? Ele sempre nos dá apoio. Abraço lá pro Damon, abraço. O próximo, quem vai estar aqui é você, como entrevistado, sendo entrevistado, certo? E nessa parceria, o professor Damon, ele sempre apoia com a questão de doações de livros, nesse movimento também, porque ele sabe o quanto é importante o hábito da leitura que esses meninos precisam ter para que eles possam galgar um caminho mais enriquecedor para a vida dele. Guga, gostaria que tu falasse um pouquinho dos trabalhos que nós fizemos o ano passado. Ao longo do ano passado a gente desenvolveu alguns projetos aqui no ILDA, inclusive um dos primeiros projetos foi um projeto de leitura de um livro do escritor baiano Jorge Amado, chamado A Morte de Quincas Berro d'Água, onde a gente levamos os estudantes ali para a biblioteca da escola, sair um pouco de sala de aula e ir para a biblioteca, num ambiente mais de leitura, para eles lerem este livro. Cada aluno ficou responsável, cada aluno ficou responsável da turma por ler uma página do livro, e depois dessa página foi pedido para fazer um breve resumo sobre o que ele entendeu do livro. E esse foi o nosso primeiro projeto aqui no ILDA Monteiro. A gente começou a fazer acompanhamento no ano de 2025, no ano passado, esse já é o segundo ano nosso aqui de PIBID, aqui no ILDA Monteiro. Depois desse projeto, lá por volta de agosto, esse projeto foi no início do ano, projeto de leitura, lá por volta de agosto a gente também fez outro projeto. Dessa vez foi para a Feira de Ciências, onde a gente articulou com alguns alunos, estudantes aqui do ILDA, principalmente primeiro, segundo e terceiro ano, para apresentar maquetes na Feira de Ciência. Ficou com o tema de geografia, lógico, cada bolsista ficou responsável por escrever um projeto com os estudantes daqui, e depois desse projeto a gente ficou com a documentação do projeto e eles ficaram com a questão da apresentação do maquete. A Feira de Ciências ocorreu ali por volta do início de agosto, e esse foi o nosso segundo projeto desenvolvido aqui no ILDA, dessa vez aproximando professor, bolsista e aluno. Esses três trabalharam juntos justamente para auxiliar os meninos na questão da apresentação desses projetos ali na Feira de Ciências. Depois da Feira de Ciências... Essa parte pode deixar que eu falo. Porque foi a aula de campo. Nós fizemos a aula de campo com os meninos do primeiro ano? Que era o primeiro ano, hoje eles são segundo ano aqui da escola. E aí nós levamos os meninos, como parte prática do e-book que o pessoal do PIBID acabou fazendo, nós levamos os meninos para a Gruta do Sumidouro. E lá na Gruta do Sumidouro nós podemos vivenciar na prática tudo aquilo que nós vimos aqui dentro da sala de aula. Assim, foi uma viagem meio complicada, né? Foi muita aventura, no caso. A questão do horário da saída já deu um problema, porque o ônibus tinha 1 hora esperando a gente aqui na saída. E a gente, cadê esse ônibus? E o ônibus nada de chegar. O ônibus foi muito hardcore a viagem dentro do nosso ônibus, tá certo?
Chegamos lá, fizemos a questão na Gruta do Sumidouro, fizemos a roda do Umbu, né? Vimos ali toda a geografia, todo o espaço natural que tem ali por fora da Gruta do Sumidouro, primeiramente, né? Vemos toda aquela realidade, todo aquele meio natural, vemos um pouco da ação da água, vemos um pouco da ação do tempo, o que é que acabou fazendo com aquelas rochas. E depois teve também a parte de lazer, porque ninguém é de ferro, né? Os meninos puderam aproveitar bastante, no caso, o que aquele ambiente podia propiciar, porque ali passa um rio ali, dentro da gruta, e também ali mais para frente tem uma nascente, onde os meninos também puderam tomar banho ali na questão do rio Salitre, né? Outra coisa interessante, Marcos, pelo amor de Deus, Marcos, nunca mais grite tanta água dentro do ônibus. Aquilo ficou na mente das pessoas, ficou todo mundo chateado, né? É importante destacar também que junto dessa aula de campo a gente também fez os e-books educativos, um falando sobre a hidrografia daqui de Campo Formoso e outro falando sobre a geografia das cavernas. Aí justamente por conta desses e-books é importante mostrar para o aluno a questão prática, né? Sair um pouco de sala de aula e visualizar. Existe uma área da geografia chamada de geografia física que às vezes ficar só na teoria não ajuda o aluno a compreender o conteúdo. Às vezes na prática, você mostrando em campo, isso facilita para o aluno compreender o conteúdo, ajuda inclusive a entender melhor a disciplina, e essas aulas de campus que aqui o colégio faz é muito importante. Geografia, inclusive, o foco é o estudo do espaço, como o ser humano ele transforma o espaço. E sair de sala de aula é importante, inclusive até para essa experiência para os meninos aqui do colégio. Outro ponto também que nós fizemos, só que aí foi mais com o pessoal da Univasf, foi a questão da apresentação dos nossos trabalhos no Cientex. E aí o Gustavo vai falar com vocês. O Cientex foi um evento que ocorreu ali no final de novembro do ano passado. Os meninos do PIBID, eles tiveram que ir para lá para apresentar projetos. E cada bolsista, ao todo são 8 bolsistas aqui do PIBID que fazem acompanhamento em geografia, e cada um ficou responsável por apresentar um projeto lá. O meu projeto foi falando sobre a questão aqui da chuva de Campo Formoso. Uma coisa que eu acho interessante aqui de Campo Formoso, aqui a sede é um pouco diferente do interior. Aqui a gente está próximo da sede da Serra da Jacobina. Por conta disso, aqui tem uma vegetação um pouco mais verde, o índice pluviométrico de chuva é um pouco maior. Já no interior já tem uma vegetação típica de caatinga seca mesmo. Aí o índice de chuvas é um pouco menor. E justamente por essa questão, buscou eu e mais 2 bolsistas, que foi no caso a Michela e a Jamila, a gente investigou quais seriam as estratégias que a população aqui de Campo Formoso ela busca para se adaptar à questão da seca, para favorecer a convivência com a seca. E a gente descobriu que a principal tecnologia social adotada por essas comunidades para ter a questão da segurança hídrica, da questão do acesso à água. E a gente chamou duas estudantes do primeiro ano, que tinha em suas comunidades casas onde tinha cisternas, elas conviviam com cisternas, e a gente chamou elas ficaram responsáveis por apresentar o projeto na Feira de Ciências, e a gente do PIBID ficamos responsáveis por apresentar esse projeto, no caso a minha parte, junto com as outras 2 colegas, lá no Cientex. A gente apresentou e trabalhando na questão aqui da... Foi a Rafaela e a Isso, foi a Rafaela e a Gerliane, as 2 estudantes do primeiro ano, que foram responsáveis por apresentar com a maquete na Feira de Ciências aqui do colégio. E no caso, a Jamila, Michela e eu, a gente ficou responsável por apresentar esse projeto do Cientex, projeto desenvolvido aqui no Colégio Ida Monteiro. A gente até levou os e-books didáticos que a gente elaborou aqui, os e-books educativos, para mostrar lá no Cientex. E a gente apresentou lá, dando inclusive encerramento, Cientex foi encerramento das atividades do ano passado. Além do Gustavo, da Michelle e da Jamile, também nós tivemos a questão do trabalho da Manuela. A Manuela apresentou lá no Cientex a questão do nosso projeto de leitura, e foi um trabalho premiado. Teve também a questão do Wesley. O Wesley também apresentou a questão, se eu não me engano, foi da aula de campo, lá na questão de Juazeiro, né? Ele acabou apresentando esse trabalho. Também foram todos os trabalhos que tiveram, tipo assim, o quadro de hoje, estiveram no quadro de honra ali do Cientex, porque foram trabalhos bem desenvolvidos. Aqui pelos meninos do PIBID de Geografia da Univasf do Bonfim. Então, bons trabalhos que os meninos desenvolveram. Aí mandar um abraço também para quem não está aqui, né? Tem a menina Michela, tem a menina Catiúce, tem a questão do Luquinhas, tem a questão do Wesley,
tem a questão, o Gabriel, que é novato, tem também a questão da Jamile e Manu também, que nos deixou. Eu falei da Cata. E a Dawane também. E a Dawane, menina Dawane também, né? Que fazem parte. E aqui, e vamos falar agora, Guga, as expectativas para o ano de 2026, para esse ano, né? De início, a gente já está trabalhando com outro projeto de leitura, dessa vez com o livro Torto Arado, do geógrafo baiano Mavieira Júnior, que é um livro que também é um livro bom de se ler, uma linguagem um pouco fácil, um pouco acessível, que colabora já para a compreensão dos estudantes. Inclusive, a gente até pensa em trazer alguns alunos para cá para o podcast, justamente para falar suas experiências, as expectativas aqui com o colégio, o que ele acha dos trabalhos. Mas a gente já vai começar com outro projeto de leitura, dessa vez com um livro diferente, Torto Arado, de Mavieira Júnior. Outro ponto é, como nós falamos ali no início, o início de um sonho, é o nosso podcast, que a gente pretende estar fazendo postagens de formas mais recorrentes, certo? A gente vai tentar iniciar e, se tudo der certo, eu espero que esse projeto ele perpetue e perdure por muito tempo aqui na escola, né? Tentar adequar a educação com as novas tecnologias. E também tem aulas de campus e também atividades culturais, fazer o máximo para que nós possamos estar proporcionando essas experiências para os nossos estudantes. E eventos também, né? A gente sabe que já na semana que vem já vai ter um evento aqui chamado Urano Planetário, do professor Damonte Física. A gente também, conforme vai passando ao longo do ano, os projetos que a escola vem desenvolvendo, o colégio, a gente também vai atualizando, vai convidando os professores, os responsáveis por esses eventos, justamente para o bate-papo aqui no IudaCast, até para divulgar também o evento aí nas redes sociais. Meus queridos, por hoje é só. Desculpe a questão do improviso, né, Guga? É nosso primeiro, a gente vai aprendendo com as experiências. Espero que tenha ficado legal. Para vocês um abraço a todos. E como é no YouTube, né? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta. Se inscreve no canal, né, Guga? Inscreva-se no canal. Tem que fazer a divulgação também, então é importante essa parte, curtir, comentar, compartilhar também, comentar. Que é importante até para a gente poder também trazer mais conteúdos e ir se desenvolvendo também ao longo do ano. Um abraço.